E aí, galera, tudo bem com vocês? Como você está vendo aí pelo título e pela capa, né? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre Football Manager. Que Football Manager é um jogo de futebol, um simulador de futebol que existe há muitos anos, né? A gente tem algumas versões mais antigas lá, o L-Foot, depois teve o Brasfoot, aí teve Championship Manager e desde 2005 existe Football Manager, tá? Que é um jogo feito aí pela empresa Sports Interactive. No ano passado, né, foi a primeira vez que não saiu o jogo, tá? FM 25 não existiu, ficou no Futebol Manager 2024 por 2 anos aí, os caras não conseguiram entregar o jogo e recentemente lançaram o Futebol Manager 2026 com uma série de mudanças que eu ainda não tenho pleno conhecimento. Inclusive, falar para vocês, eu não joguei uma partida sequer desse novo jogo, desse novo FM ainda, tá? Mas a ideia do vídeo é o quê? Apresentar para vocês um pouquinho da cara do jogo, como que ele funciona. Eu jogo isso há muito tempo. Hoje, infelizmente, tenho menos tempo para jogar do que gostaria, mas é um jogo extremamente interessante, muito completo e muito complexo, tá? Então, assim, às vezes começar a jogar Futebol Manager não é simples, né? Mas depois que você pega a manha e tudo mais, é absurdamente viciante o quanto você pode perder horas e dias da sua vida jogando e montando time, contratando jogadores, escalando, montando planilhas de treino e tudo mais. É bizarro, tá? É um jogo que realmente consegue oferecer uma imersão e um conhecimento de futebol muito grande, né? Recentemente, até o Rafael Guanais, técnico que faz um grande trabalho no Mirassol, chegou a comentar, né, que jogou Futebol Manager, como outros jogos do tipo também, antes de se tornar um treinador, e ali pegou conhecimento, como por exemplo, base de dados de jogadores, né? E é uma coisa que a gente meio que trabalha no Futebol Manager também. Tá? Então, quero só mostrar para vocês um pouquinho da cara do jogo, como estão os jogadores do Cruzeiro, né? Os atributos ali, as qualidades de cada um dos atletas, quais são aí os mais qualificados, as maiores promessas e tudo mais, só para a gente falar um pouquinho mesmo de Futebol Manager e em campo, como que esse time funciona, tá? Inclusive, foi uma pergunta que o Rodrigo fez aqui, o grande Rodrigo Pimenta, ó, tem a moral de espelhar a tática atual do Cruzeiro no campinho do FM com as posições, funções e orientações em português de Portugal? Então, Rodrigão, eu vou tentar, cara, tá? Tipo, montei ali porque agora nesse novo FM você monta duas táticas, com bola e sem bola. Então, montei no campinho ali as opções com bola e sem bola, de como se comporta o time do Cruzeiro, e vou falar um pouquinho dessas variações também. Beleza? Então, galera, ó, chegou aqui e tudo mais, não conhecia o canal ainda, aqui a gente fala de Cruzeiro, tá? Esse vídeo especificamente é de Futebol Manager, eu não vou fazer uma carreira de Futebol Manager com o Cruzeiro, é só um vídeo mesmo para mostrar para vocês como que tá o jogo e como que tá o Cruzeiro nesse jogo, perfeito? Então não vai ter carreira nesse momento, no futuro, quem sabe a gente pode fazer algo como já fez em outras edições, tá? Mas deixa o like no vídeo, se inscreve aí no 6x1, usa os comentários também para deixar suas opiniões. E bora lá, né? Vamos mostrar a telinha do jogo aqui antes de mais nada, ó. Esse careca aí supostamente sou eu, tá? Eu vou colocar em tela cheia aqui, inclusive, para a gente poder visualizar melhor, né? Obviamente, essa versão aí tá meio magra, hein, Caramujo? Caramujo, cadê a pança? O Caramujo aí tá meio magro no jogo, né? Mas enfim, dá para você personalizar seu boneco gordo do jeito que você quiser, careca, cabeludo, tem muita coisa que dá para fazer. Aqui vocês estão vendo que está aqui no dia 21 de setembro. Ó, eu mandei começar a rodar a simulação do jogo na data mais próxima que eu consegui, tá, da vida real. Então, por isso que a gente já vai pegar aqui num momento mais adiantado da temporada, o Campeonato Brasileiro rolando, já dá para ver aqui, inclusive, a Série A, né? Flamengo na liderança, Atlético Mineiro em segundo, ó que merda. Corinthians terceiro, Bahia em quarto, Grêmio em quinto, Palmeiras em sexto lugar, hein? Meu Deus. Botafogo em sétimo, Santos oitavo, São Paulo nono, Cruzeirão lá em décimo, lamentavelmente. Inter Sport, ó o Sport, ó, o rebaixado Sport em 12º, Vasco, Fluminense, Ceará, Vitória, Juventude e a zona de rebaixamento ao Mirassol, em 20º lugar aqui. Fortaleza, Bragantino e Juventude. FM, simulou errado, hein, FM? Simulou errado, meu filho. Mas vamos lá, gente. Quando você abre o jogo aqui, já aparece esse monte de coisa, né? Aqui são as mensagens, tá? Que o jogo manda constantemente as mensagens que você tem ali que responder, como se fosse uma caixa de e-mails, algo nesse sentido. Aqui aparecem umas notícias, algumas bem irrelevantes, por sinal. Eu, sinceramente, não presto muita atenção nisso, não. Aí tem aqui um relatório sobre o próximo adversário, que você pode pegar por aqui, ó. Pá, aí eles já mostram aqui.
visão geral do adversário, aí tem aqui estatísticas, ó, sobre criatividade e tudo mais, uma série de coisas. Quem é o treinador, a reputação, o esquema de jogo que ele mais gosta de jogar, aí quem são os desfalques do time adversário. Aí tem uma análise aqui da formação com bola e sem bola do adversário, uma análise dos gols que marcaram, de bola parada, análise de equipe, tem coisa demais. E olha quem que faz os relatórios aqui, ó. É o Pinto, meu amigo, é ele mesmo, Joaquim Jorge Pinto. É o nome dele, está aqui no staff do Cruzeiro certinho, essa parte, né? Tem algumas coisas erradas no jogo, tá, gente? Mas enfim, aqui o Joaquim é o responsável por essa parte aqui no jogo. Aqui tem a agenda de jogos, né? Os jogos já realizados na temporada, os jogos que vêm pela frente. Isso aqui tudo foi simulado pelo jogo, tá, gente? Esses resultados, esses jogos, quem fez o gol e tudo mais. O Cruzeiro teve uma fase horrorosa aqui, inclusive. Olha, misericórdia, um monte de jogos sem vitória. Próxima partida vai ser aí contra o Fluminense pelo Brasileiraço. Tá. Aqui, visão geral, os relatórios, a tabela do campeonato, a agenda. Aqui tem o calendário. Nesse calendário aqui dá para você programar, por exemplo, rotina de treino. Aqui você vê os jogos. Aqui, mês de outubro, tem um jogo contra o Fortaleza, treino, bababá. O dia que tem descanso, enfim, tá? Uma série de situações. Eu vou para a parte que eu acho que é mais objetiva. Primeiramente, questão de plantel. Você vai nesse menu aqui no alto, plantel aqui, tá? Plantel é o elenco, tá? Tá tudo em português de Portugal. Aí ele coloca aqui, ó, uma visão geral aqui do elenco, aí que reações de quem está no departamento médico, jogadores suspensos, quem são as promessas, no caso as promessas pro elenco, né? Que não são jogadores promessas, não, tá? Aqui no Camadas Jovens, para você ver quais são os jogadores considerados aí as maiores promessas do clube, né? Aqui eles colocaram o Kaique Kenji, inclusive. É a tática que o time joga, o treino dessa semana, o calendário como que está planejado, tudo certinho, a dinâmica do grupo aqui, se o pessoal está tendo um bom relacionamento ou não, atletas que estão emprestados a outros clubes, ó, você vê aqui, né? Jogadores Ian Lucas, Guimeira, João Pedro, Vitinho, Rodriguinho, Marlon, Lautaro, Arthur Vianas, Aivaldo, Elibelton, Peralta, Everton, Pedrão, Joseph Eliteves, enfim, todos os emprestados. Quando termina o contrato, como que é a classificação média das atuações desses jogadores durante o empréstimo, dá para você selecionar aqui detalhadamente onde que o camarada tá e tudo mais, tudo certinho, tá? E tem sempre algumas possibilidades de você interagir aqui, ó, seja com o técnico do outro time, seja com o próprio jogador, ou com o diretor aqui, mandar ele oferecer o atleta para outros clubes. No caso aqui, o diretor desportivo do Cruzeiro, Paulo Pelaipe, ó, o nome, ó, a fera aí. Isso aqui são atributos que o staff também tem, tá, gente? Questão aí de capacidades como, né, a parte técnica, parte de treino, dá para ver que o Pelaipe é uma péssima escolha, mas na questão aqui de gestão, né? Adaptabilidade, autoridade, determinação, gestão de pessoal, motivação, então são fundamentos em que ele trabalha bem aí. E aqui não tem mais aquela questão numérica, é tipo conceitos, tá vendo? Elite, muito bom, bom e tudo mais, competente, razoável, enfim. Aqui as capacidades dele como olheiro, né, como observador, e questão médica também, ele não é habilitado para esse trampo. Enfim, só para mostrar para vocês bem de forma bem simplória mesmo a carinha do jogo. Beleza, você quer olhar o elenco? Eu te indico a fazer isso aqui, ó. Clica aqui, ó. Equipe principal. Esse menu aqui. E na hora que você abrir, não vai estar desse jeito, tá? Se você comprar o jogo e tudo mais. Aqui eu já coloquei as fotinhas dos jogadores, eu consertei alguns errinhos que eu achei, coloquei os face packs, coloquei tudo do jeito que eu acho que é mais legal para poder jogar, tá? E aí que tem a equipe principal, um plantel reserva, aqui também com vários jogadores, e o sub-20. Aqui tem pouquinha gente, inclusive, mas vários dos jogadores dos reservas podem jogar no sub-20 também por uma questão de idade. Mas vamos lá só para mostrar os jogadores. Ah, detalhe, aqui nessa primeira tela você tem, né, cada um dos jogadores, a posição que eles jogam e cada atleta, vamos pegar aqui, por exemplo, Matheus Henrique. Matheus Henrique aqui no jogo, olha lá, ele é volante, tá vendo? Ó, médio defensivo, e esse campinho aqui mostra, ele pode jogar como um meio-campista central também, um médio centro, que é um
um cara que, né, ele não é o primeiro volante, é um meio-campista ali que pode trabalhar com bola e sem. Como camisa 10, ele pode quebrar um galho, mas olha aqui na questão das estrelinhas aqui, ó, que ele tem em cada função, como meio atacante central já não é grandes coisas. Pelo lado esquerdo do campo, ó, ele faz bem aqui, né? Faz de forma competente, né? Extremo de apoio interior, construtor aberto, extremo, médio ala, bababá, mesma coisa que valendo. E do lado direito, que ó, o jogador não é adequado para desempenhar nenhum papel nessa função. Então significa que eu não posso colocar ele aqui? Poder pode. Você tem esse direito, mas ele naturalmente não vai ter um desempenho do mais alto nível, ele vai ter alguma dificuldade, tá? E aí é aquela coisa, se o jogador, por exemplo, eu quero atuar com ele aqui nessa função, você pode mandar ele treinar nessa posição e, consequentemente, dar minuto de jogo para ele. E aí ele vai se desenvolver nesse aspecto. E até para passar nessa questão de treino, por exemplo, rapidinho, tá? O treino aqui, ó, tem lá a questão do como que funciona o treino tático, de bola parada, o calendário, e tem aqui, ó, treino individual, tá? Vou pegar só o exemplo do Matheus Henrique, para vocês verem um negócio bem interessante que dá para fazer aqui, ó. Matheus Henrique, ele é meio-campista central. Aí aqui, ó, função CPB, com posse de bola. Qual é a função que você quer que ele treine? Se você quiser que ele treine como médio direito, por exemplo, você pode colocar aqui, ó. Com bola, você quer que ele seja um construtor de jogo aberto, ou seja, um jogador que vai tentar armar o time pelo lado do campo. Eu nem gosto muito de usar essa função, tá? Eu até prefiro que o extremo de apoio interior, que é mais ou menos um papel que o nosso amigo Christian tem feito no Cruzeiro hoje. E a função sem posse de bola, você quer que ele treine para ser o quê? Aí tem aqui, ó, médio defensivo, recuado, trabalhador, médio cobertura lateral, médio trabalhador. Eu aqui, ó, médio de cobertura lateral, tá? Que é para fechar a linha, basicamente, né? Fechar a linha defensiva no momento sem bola. E o foco no treino individual, aí você pode escolher algum atributo do jogo do atleta que você acha que ele não é tão bom, por exemplo. No caso do Mateuzinho aqui, ó, marcação 10, né? E aqui os atributos eles estão listados de 1 a 20, tá? 20 é o mais alto que um jogador pode ter em qualquer fundamento do jogo. Então, técnica ele tem 15, chutes de longe, né? Remates de longe 11, aí marcação 10, desarme 12, cabeceio, e aí tem aqui os atributos técnicos, os atributos mentais e os atributos físicos, tá? Tem todas essas valências. Eu vou colocar aqui para o Mateuzinho fazer um trabalho, deixa eu ver de que eu posso colocar aqui, de marcação, aqui, ó. Posicionamento defensivo. Posicionamento defensivo vai englobar basicamente a questão da marcação, tá? Poderia colocar outras coisas também, mas só para passar uma ideia. E aqui a intensidade do treino você também pode regular. Ó. Meia intensidade, que é né, média, abaixo, né? Intensidade normal, ou dupla intensidade. Eu boto todo mundo no dupla intensidade e eles que se fodam, tá? Tem que trabalhar, filho. Eu quero jogador trabalhando. Isso vale para qualquer jogador aqui, tá, gente? Por exemplo, Christianzinho aqui, ó. Por exemplo, aí tem as funções ali que ele pode jogar. Vou colocar aqui para ele ser uma alternativa como médio direito, extremo. Eu quero que ele trabalhe mais uma função de extremo, sem bola. Vou colocar médio trabalhador, que ele meio que já é, né? Mas enfim. E foco no treino individual. Aqui a gente tem, por exemplo, o Christian com finalização 10, remates de longe 10. Eu acho que ele pode melhorar a finalização. Então você bota aqui o finalização, que ele vai fazer um trabalho individual, né? Também focado em tentar melhorar esse aspecto do jogo dele. Intensidade do treino, dupla intensidade, é assim que eu configuro todos os atletas, ok? Então vamos lá, o elenco. Eu vou passar rapidamente cada um dos jogadores. Aí, se vocês quiserem ver com mais detalhe cada um, né? Vocês vão lá e fazem dão aquele pause, né? Para você ver os atributos ali de cada atleta. E aqui sobre a questão salarial, ó, tá nessa tela aqui também, tá vendo? O salário que cada jogador recebe, eu botei em reais aqui. O Gabigol, hein? Tá ganhando bem, Gabigol. Quase 2 milhões e 400 mil por mês, segundo jogo, tá, gente? Isso aqui nem sempre vai refletir a vida real. Por exemplo, o Matheus Pereira ganha 525 mil reais por mês? Não, a gente sabe que ele ganha mais. Mas aqui no jogo, o Gabigol é disparadamente o maior salário do plantel. O Sinisterra aqui também ganha mais de 2 milhões ó, durante o empréstimo aí, né? Que é basicamente o salário que ele tinha
no Bournemouth da Inglaterra. Aí Cássio 700 mil, Fabrício Bruno 655, tudo mais, e aqui você tem a data que o contrato do atleta expira também, tá? Quando termina o vínculo. Aí o jogador, tipo aqui, o Eduardo e tudo mais, o do Bolassi aqui foi renovado, não sei nem porquê, né? O Bolassi também tá acabando o contrato na vida real. Mas do Eduardo aqui, por exemplo, se você quiser renovar o contrato do jogador, que eu não quero, inclusive ele tá lesionado aqui, ó. Você vai aqui, escolhe o jogador aqui, aí tem aqui, ó, ações, certo? E tem aqui, ó, discutir novo contrato com o agente, se você quiser conversar com o, né, o agente do atleta, o empresário dele, ou você já pode aqui, ó, contrato, iniciar negociações contratuais. Clicou aqui, você quer iniciar mesmo sem conversar com a gente dele? Sim, dane-se, vamos embora. E aqui você tem que propor para o atleta um tempo de jogo, ó, se ele é uma estrela, um jogador importante, um titular, um atleta do plantel, arma secreta, que é o reserva para entrar no segundo tempo, suplente, que é a recomendação do meu staff, inclusive, ó, que ele seria um jogador para ser reserva, tá? E o jogador de reserva, que é o fim da picada aqui, ó. Suplente, aí você vai sugerir. Aí ele pode aceitar ou não. Lá ele fala, titular regular, eu quero ser titular, cara. Eu vou aceitar aqui só para passar para a parte do salário para vocês verem, tá? Finalizar promessas. Aí ele concordou aqui e negociar contrato. Aí aparece aqui o salário que ele quer ganhar, prêmio de lealdade, que é a famosa luvas, tá? Um bônus aí pela assinatura do contrato, comissão do agente, o prazo desse contrato e uma série de cláusulas aqui, ó. Bônus por presença. Entrou em campo, ele recebe esse caraminguai por assistência, por suplente não utilizado, ou seja, foi relacionado para a partida, recebe um caraminguá. Bônus de época, se ele atingir 10 assistências na temporada, ele recebe esse valor. Extensão de 1 ano após 15 jogos aqui na temporada. Cláusula de rescisão para clubes nacionais é obrigatória no futebol brasileiro, tá? Todos os jogadores têm essa cláusula de rescisão, que ela é calculada a partir do salário do atleta. E aqui uma meta, né? Se qualificar para a Copa Sul-Americana, um caraminguá também. Você pode adicionar bônus aqui, ó, por gol marcado, por internacionalização, que é a convocação para a seleção, bônus de competição aqui na Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil e bônus de prêmio, que também, ó, se o Eduardo ganhar a bola de ouro, o FIFA Best, enfim, né? Tem várias questões aqui que poderiam ser adicionadas. E tem a cláusula também que você pode adicionar: aumento salarial anual, redução em caso de rebaixamento, salário após jogos pela seleção, prêmio de gol por atingir, né? Fez 10 gols, recebe um valor. Bônus por assistência, bônus de época combinado, gols e assistências, né? Participação em gols. Opção de extensão de contrato pelo clube, cláusula de rescisão, cláusula de dispensa, enfim, tem até cláusula de rescisão por lesão, ó. Tem realmente muitas possibilidades aqui. Eu não vou propor contrato para o Eduardo, então cancela negociações e dane-se, tá bom? Então vamos lá, elenco principal aqui, ó, para mostrar cada um dos jogadores, começando com este homem lindo que é o Cássio. Aí aparece a fotinha do jogador, a idade dele, né, posição e tudo mais, e no campinho aqui as posições que ele é mais confortável, aqui os atributos técnicos, mentais e físicos, certo? Aqui, ó, o pé dominante, o pé esquerdo dele é muito forte, o pé direito é razoável, né? Então ele chuta melhor com a perna esquerda, como a gente sabe. A altura do jogador, reputação e tudo mais. E aqui nos dados pessoais também tem alguma questão ali sobre valor de transferências, como que está a satisfação do atleta, o relacionamento dele com o técnico, o papel dele na hierarquia do grupo, ó, um jogador de grande influência, ó. Líderes da equipe: Lucas Silva, Matheus Pereira e Romero, jogadores altamente influentes. Tem uma galera influentes, alguns, e outros jogadores são os que não têm muita moral, não mandam bosta nenhuma. São esses aqui, tá? Mas enfim, aqui tem tudo a ver com a questão de tempo de casa, idade do jogador, né? Esse tipo de aspecto acaba influenciando bastante, tá bom? E aqui um monte de coisa, planos do atleta, qual o grupo, dá para ver aqui se ele faz parte de alguma panelinha específica, como que é se o grupo, como que é o relacionamento do grupo e tudo mais. Tem uma série de situações assim que o jogo propõe. E aqui os detalhes contratuais, né? O salário dele, até quando vai o vínculo, as cláusulas que possui aqui, de rescisão e tudo mais, dá para ver tudo isso nessa caixinha de contrato aqui também, ó. Bônus por presença, jogo sem sofrer gol e tudo mais.
Ele tem alguns bons, inclusive uma bela cláusula, né? 32 mil cada jogo sem sofrer gol é coisa linda. No desempenho aqui você vê como que está o treino dele, a forma aí nos últimos jogos, a questão dos cartões, preparação física, como que ele está, a capacidade atual e o potencial, né? Aqui o potencial é o máximo que ele pode em desenvolvimento, e carreira, aqui você vê os números dele, especialmente aqui em dados de carreira. A cada temporada você consegue ter acesso à estatística, por onde ele passou, quando ele foi vendido, por quanto foi, enfim, tá? Aqui não é 100%, mas é bom, tá? É bom, é bem legal. Então, aqui no Visão Geral, você vê os atributos do atleta. Aí nós temos aqui o reserva dele, o Léo Aragones. Olha o Aragão aí, dá para ver uma queda considerável, né, no nível técnico e tudo mais. É um goleiro com potencial 2,5 estrelas. Tá vendo aqui, ó, capacidade 2, potencial 2,5. Ou seja, ele vai evoluir alguma coisa ainda, né, se for bem treinado, mas não vai evoluir muito, não. Ele não vai muito além disso, tá? Segundo o jogo, tá, gente? E aqui nas estrelinhas, né, no máximo 5 estrelas para os jogadores considerados de maior potencial, que aqui seria o Kenny Arroyo, Cauã Prats, Cauã Moraes, Sinisterra, mas enfim, vou passar um por um. Aqui, Matheus Gamarra, ele mesmo, hein? Ruim para burro, zagueiro aí que está emprestado pelo Atlético Paranaense. Se você quiser fazer uma proposta por ele aqui, ó, para comprar o Matheus Gamarra, é possível também. Eu acho que não vale muito a pena, tá? Mas enfim, tem os atributos dele aí, e tecnicamente um jogador bem limitado no jogo também, né? Parte física e atributos psicológicos nem são tão ruins assim. E aqui o que acontece? Tem aqui, ó, com bola e sem bola, as funções aqui, ó, e ele destaca, tá vendo? Os atributos que são mais interessantes, ó. Com bola, para zagueiro, ó, cabeceio, desarme, marcação, bravura, antecipação, agressividade, concentração. O jogo destaca as funções, tá vendo? Ele marcou decisões, agilidade, aceleração. Então é para você saber quais que são os atributos mais relevantes para a função que o cara joga. Perfeito? Então temos aí Matheus Gamarra, aqui o Jonathan Jesus, um bom zagueiro, tá? Bons atributos aí, pensando na idade, né? Um jogador de 21 anos, potencial para evolução muito boa. Ó. Ele está com a capacidade 2 estrelas, potencial aqui de 3,5 até 4,5. Então, né? Então, não, perdão, de 2,5 até 3,5. Falei errado, tá? Mas um ótimo potencial aqui para JJ Jonathan Jesus. João Marcelo, que também é muito bom zagueiro na parte técnica, aqui já tem uma limitação de velocidade, ó, jogador mais pesado, né? Velocidade 10, aceleração, agilidade 8. Então, vale a pena, inclusive, tentar um treinamento com esse jogador nesse sentido, né? Para que ele possa desenvolver melhor esse tipo de coisa. Você pode clicar aqui em treino, ó, e aí você vai para a função dele aqui, ó. Com bola, central de construção, sem bola. Central. Defesa central mesmo. É zagueiro, tá? Zagueiro, zagueiro. Foco no treino individual, você pode colocar aqui, ó, rapidez, por exemplo, que é uma coisa que ele precisa desenvolver. Isso aqui ele não vai melhorar do dia para a noite, não, tá, gente? Tem que dar tempo, tá? Mas são aspectos que você consegue desenvolver o jogador através desses treinamentos também. Tá tudo funcionando aí, né? Espero que esteja. Se não tiver, eu tô lascado. Fabrício Bruno, olha ele aí. Ótimos atributos físicos, técnicos bons, dava para ser melhor, inclusive, em Fabrício Bruno com desarme 12 só me incomodou, tá? Mas marcação 15, técnica 12, velocidade muito boa. Achei que faltou um pouquinho de agilidade aqui para ele no jogo também, mas é muito bom jogador, o nosso querido Fabruno. Temos aqui também Cauã Prates, ó, lateral esquerdo ou zagueiro. Aí vocês podem ver que, pô, o Cauã Prates aqui tá meio judiado, né? Os atributos técnicos dele não são muito interessantes, mas olha só, a capacidade dele tá no 2 estrelas, é o estágio atual dele, e o potencial, ó, de 3,5 a 4,5. Então isso aqui é um potencial de jogador para atingir o mais alto nível. E aqui, gente, pô, técnica, passe, finta, desarme, cruzamentos, cabeceio, tudo 10 aqui, ó. É um jogador de 17 anos, né? Aqui no jogo. Então a tendência é que com 20 anos, por exemplo, se ele ganhar 3 pontos em cada atributo aqui, pelo menos nos mais relevantes para marcação, e dá para ganhar até mais que isso, pô, ele já vai ser um jogador excelente, excelente mesmo, assim.
Então é um cara de muito recurso, de muita qualidade, uma das grandes promessas aqui no joguinho também, né, que foi replicado conforme a vida real. Lucas Vidalba, olha ele aí, zagueiro, muito bons atributos técnicos do Vidalba, inclusive, né, até de cruzamentos aqui, observando a formação dele como lateral, ele que é zagueiro ou lateral esquerdo aqui no jogo. E aqui você muda a posição, ó, muda os atributos também que são mais relevantes para esse papel, certo? Lucas Vidalba está aí. Fagner, lateral direito que está emprestado pelo Corinthians, atributos técnicos muito bons, os mentais também muito bons, mas os físicos bem ruins, né? A velocidade aqui, agilidade, aceleração ainda estão decentes, mas força, impulsão, equilíbrio, aptidão física bem baixos, né? E como ele já tem 36 anos, no FM, por exemplo, eu jamais renovaria com o Fagner. Eu não tentaria mantê-lo no Cruzeiro, tá? No FM, porque eu sei como que a mecânica do jogo privilegia questão física. Na vida real, a gente já pode discutir outros aspectos, né? Mas eu não manteria ele no FM. Cauã Moraes aqui, ó, grande promessa, tá? Os atributos técnicos dele para 18 anos são muito bons, fisicamente também, uma margem de evolução muito boa. O jogador que está com 2,5 estrelas, podendo chegar até 4,5. Tá? Então, Cauã Moraes aí, o Careca, né? Jogador considerado aqui uma grande promessa pelo FM também. Aqui a gente tem menino Kaique. Kaique Bruno. 3 estrelas atuais, potencial 4 estrelas, então dá para pensar nele evoluindo sensivelmente tudo, e já é um lateral muito correto, né? Aqui, pô, cruzamento, desarme, finta, marcação, passe, técnica, tudo muito bom. Tem alguns atributos defensivos aqui, como concentração, decisões, antecipação, que são muito importantes a gente observar para jogador defensivo. Não fica só no desarme e marcação aqui, você tem que olhar os atributos mentais também, viu, gente? Eles são muito influentes no jogo, tá? O Kaique, um baita jogador, tá lesionado aqui no jogo, inclusive, tá? Nem daria para jogar com ele a próxima partida. O William, né, que pode jogar como lateral direito ou lateral esquerdo. Como lateral esquerdo ele não é tão bom, mas ele pode jogar nos dois lados aí. Menino William, aqui os atributos mentais, físicos, enfim, o William é bom jogador no FM também. O Wallace, olha o Wallace aí, meus amigos, ó, e ele ainda é bem decente no jogo, tá? Assim, nossa, como eu gostaria que o Wallace ganhasse só 280 mil. Mas assim, fisicamente, né, um jogador que tem, falta aqui um pouco mais de agilidade, tudo nesse aspecto físico. Os mentais são ok, ó, desarme 16, marcação 15, o passe já não é tão bom. O Wallace, ele é bem camisa 5 mesmo, tá vendo, ó? Quando você pensa nele como um meio-campista um pouquinho mais aberto, digamos assim, né, um segundo volante, ele já cai sensivelmente a capacidade dele. Isso aqui eu acho que até explica, né, a dificuldade do Wallace em se encaixar. Não explica não, né, gente? Mas é uma forma de ilustrar a dificuldade dele de se encaixar no modelo de jogo do Leonardo Jardim. Lucas Romero, El Perro, olha ele aí, ó, desarme, marcação 15, que é excelente, tá? Esse atributo aqui. Passe, chute do longe, técnica, os mentais aqui do Romero também são muito bons, ó, não tem nenhum aspecto mental do jogo que ele seja ruim, né? Aqui no FM, inclusive a agressividade não é dar porrada nos outros, não, viu, gente? E quando você põe o mouse em cima aqui, ó, agressividade. Este atributo não reflete necessariamente o jogo sujo, mas a sua vontade em empenhar-se, talvez à custa de conceder mais faltas. Qualquer atributo que você tiver dúvida do que significa, você pausa o mouse nele e tem uma explicaçãozinha dele ali, basicamente o que significa essa atribuição. Perfeito? Lucas Romero, temos aqui Lucas Silva, o Princess, nosso princeso aí, ó. Fisicamente tem dificuldades, né? Na velocidade, na agilidade. Com 32 anos, a tendência no aspecto físico é só cair. Os mentais são muito bons. E tecnicamente, um ótimo passe, desarme, marcação bons também, né? Muito técnico. E tem aqui a questão das bolas paradas também, tá? Cantos é escanteio, tá? Né, tiro de canto. Tem aqui também a questão dos lançamentos longos, que aqui é mais uma bola longa com as mãos, tá? O latereio, digamos assim. Os livres, que são faltas e marcação de pênaltis, que é pênalti, né? Não tem muita dúvida do que é isso. Rian Guilherme aqui, ó, jogador que jogou muito pouco até o momento, aqui os atributos do Rian, um volante ok, pode se desenvolver para ser um bom jogador. Nada espetacular, mas para ser um bom jogador no FM, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui é no jogo. O Christianzinho aqui, ó,
meio-campista central, é volante também de formação, né? Mas pode jogar como meia esquerda, como ponta esquerda, como camisa 10, pode quebrar um galho, pode jogar na direita e até na lateral direita aqui, ó. Ele pode quebrar um galho, já fez o papel eventualmente. Um jogador muito equilibrado, né? Verdade é essa. Normalmente o Christian joga aqui como um extremo no time do Cruzeiro. Matheus Henrique, já mostrei, mas aqui estão os atributos dele. Muito bom jogador, Matheus Henrique. Temos aqui também Eduardo, que é um 10, ou pode jogar como um meio-campista mais recuado. Aqui, como 5, né? Como volantão mesmo. Aqui, ó, o Eduardo nem é considerado no jogo. Mas eu diria que no Cruzeiro, normalmente, ele faz esse papel aqui, ó, do médio centro, né? Do cara que joga um pouquinho mais avançado ali, como um construtor de jogo recuado. Tá? E bons atributos técnicos do Eduardo, fisicamente, mais ou menos, né? Temos aqui o Japa, ó, o japonês aí. E o Japa, ele é muito promissor no FM, tá? Vários FMs, já que ele vem sempre muito bom, né? Assim, tecnicamente bom jogador, atributos mentais bons, os físicos ok, né? Mas dá para evoluir em todos os aspectos aí. É um jogador que, tipo o Christian, né? É meio-campista central, pode ser volante, pode ser 10, pode jogar aqui como ala, até lateral já quebrou galho, né? Enfim, o jogo tá bem legal nesse aspecto, assim. Bolassi, o nosso querido congolês Yannick Bolassi aí, ó, é ponta esquerda ou centroavante, são as posições que ele joga. Mas pode quebrar um galho de 10, embora não seja muito bom. Pode jogar aqui como meio-campista ou pelo lado direito também, né? Mas a esquerda foi onde ele jogou maior parte da carreira. Temos o Bo, temos aqui também Kenny Arroio, tá? O pontinha extremamente promissor, ó, inclusive para potencial 5 estrelas, hein? Potencialmente aí um jogador de topo, né? Se for bem trabalhado, bem desenvolvido, se tiver minuto de jogo, o cara precisa jogar, gente, precisa treinar bem, precisa jogar para poder desenvolver seu futebol. Mas assim, fisicamente tem uma margem para evolução, tecnicamente já é muito bom, né? Técnica e finta 15 com 19 anos é surreal, tá? E nos mentais também dá para evoluir bastante coisa aí. Menino Arroio, que é bom na cobrança de falta, ó, 14 nas faltas, 14 nos escanteios. Um jogador muito bom no FM, tá? Ah, só um defeito que tem aqui é que na função que ele tem jogado, inclusive no Cruzeiro, como ponta esquerdo, né? Aqui o jogo não contempla ele jogando como meia esquerda no momento sem bola. Então é até uma dificuldade para poder escalar ele nesse papel aqui no momento, ele precisa de adaptação. Aí entra aquele negócio que eu falei com vocês, né? De botar o cara para treinar aqui, ó. Eu até já botei, inclusive, como médio esquerdo, médio ala e tudo mais, para que ele possa, né, aprender mais rapidamente a função. Voltando aqui, elenco principal, Luiz Sinisterra, o Sinistrão aí. Muito bom os atributos dele, físicos excelentes, inclusive. Tecnicamente, finta boa, finalização legal, cruzamentos também, técnica. Bom jogador aí, né? O problema do Sinistro é realmente a questão física. Matheus Pereira, ó a figura aí, ó, o 10. Vocês querem mais assistência do 10? Queremos. Matheus Pereira aí, atributos técnicos muito bons, finta também. Finta é o drible, viu, gente? Capacidade de driblar. Finalização 9, um aspecto a melhorar, né, Pereira? Não finaliza tão bem. Os atributos defensivos dele não são tão bons, ó, desarme 8, marcação 6, cabeceio 6 também, mas aqui tem, tipo, pô, compostura, imprevisibilidade, que é aquela coisa de achar uma jogada diferente, né, tirar um coelhinho da cartola, visão de jogo, é um ótimo atributo para meias também, escanteios, faltas diretas, marcação de pênaltis, aqui a velocidade, enfim, Matheus Pereira é muito bom, e, inclusive, se vocês assumirem o FM com o Cruzeiro, vocês já comecem indo lá e propondo um contrato com o Matheus Pereira, tá? Primeira coisa que você fizer. Porque aqui, por exemplo, ó, ele botou esse OPC aqui, que é quando o jogador fala, não quero renovar o contrato, vou explorar as minhas opções, tá? Aqui no jogo, o contrato dele vai até dezembro, né, de 2026. Então, nesse momento, eu não consigo renovar com ele. Botou esse OPC aqui, você não consegue renovar com o cara, tá? Ele não abre negociações para isso. Então, assumiu o Cruzeiro, renova com o Matheus Pereira e renova com o Batistella, tá? Vou mostrar ele daqui a pouco. Aqui tem o Wanderson, ó, o Vandeco, finalização 9, ele finaliza mal mesmo, mas enfim, jogador de ponta, né? Bons atributos técnicos e tudo, fisicamente também.
Gabigol! Olha o Gabigol aí, ó. Eu fiquei incomodadíssimo com o finalização 13 para o Gabigol, tá? Achei uma palhaçada esse finalização 13 e achei uma palhaçada não ter o Gabigol aqui como segundo atacante, ó, como 10, tá vendo? Ele não tá habilitado para jogar nesse papel. Jogar pela direita e pela direita sim, pela esquerda não, né? Mas como 10 aqui, que é um papel que ele jogou algumas vezes no Cruzeiro esse ano, ele não está disponível no jogo no momento. Dá para treinar ele, né? Mas enfim, no momento não estaria. E aí, centroavante, que é a função dele. O Gabigol é um jogador muito bem equilibrado no jogo, tá? Tem ótimos fundamentos aí, muito bom atacante. E o compostura aqui, gente, é meio que de certa forma, a frieza na hora de finalizar. Uma compostura 15 para atacante é uma coisa muito boa, tá? Muito boa mesmo. Temos aqui Marquinhos, o horroroso do Marquinhos, ó, que tem velocidade, tem aqui fim, tem até atributos melhores no jogo do que a gente vê na vida real. E olha o Marquinhos, hein? Potencial 4 estrelas. Então, o Cruzeiro, inclusive para quem treinar, né, é uma ótima oportunidade para fazer um dinheiro e vender o atleta Marquinhos, tá? E faltou aqui do elenco principal ele, né? Caixache. Caio Jorge aí, ó. Finalização 14, técnica 15, velocidade, né? O Caio Jorge é um atacante muito, muito, muito bom, tá? Muito bom mesmo. Já era em outras versões, inclusive, e aqui no FM você pode utilizar ele, não tão bem, né? Mas você pode utilizar ele como um atacante pelos lados também, que ele pode fazer bem o papel, tá bom? Então é esse aí o elenco principal do Cruzeiro. Vou mostrar os reservas rapidão, tá? Rapidão mesmo, ó. Otávio, goleiro aí, tá ruim aqui nos atributos, hein, Otávio? Inclusive, eu acho que tinha muito mais potencial. O pessoal aqui não foi muito bonzinho com ele, não. O Nicolas, lateral direito ou volante, tá aí também. Também achei meio fuim. O Kaique, zagueiro aí, Kaique Luiz, são os atributos dele. Temos aqui Bruno Alves. Ó, os atributos do Bruno Alves, inclusive, são muito bons, tá? Um jogador que, se eu fosse seguir carreira no Cruzeiro, eu já ia botar no elenco principal lá e botar para jogar. Bruno Alves tá aí. O Everton, que está emprestado no Vila, tem até bons atributos, mas aqui eu não acho que caberia renovar, porque já tem 22 anos, né? Não deve evoluir assim para um nível mais alto, não. Esses que estão em nome vermelho são os que estão emprestados a outros clubes, tá? Aqui tem o Janderson, zagueiro jovem aí, que está se recuperando de lesão. Tem bons atributos também, né? Apesar de um pouco lento aqui, e eu gosto de zagueiros mais rápidos. O Pedrão, que é bem bom no jogo aí, emprestado lá ao Pafos, do Chipre, né? Mas tem marcação, enfim. Big Rock. Zé Ivaldai, que é o Zezinho aí, ó. Zé Ivaldo, emprestado ao Santos aí, grande figura humana. Tem até bons atributos, né? E a agressividade 18. Zé Ivaldo é completamente maluco. Talvez seja. Enfim. Kelvin, que é um jovem zagueiro aí da base, bons atributos também, tá? Zagueiro canhoto, pode jogar como lateral esquerdo aqui. Jogador interessante aqui no joguinho. Vitor Jesus, lateral direito, passagem por seleção. Atributos técnicos bem discretos, né? Para 19 anos aí, ó. Precisa evoluir muito, hein? Precisa evoluir muito para ser um jogador capaz de jogar no Cruzeiro, né? No nível que a gente imagina. Elibelton Palácios, olha ele aí, emprestado ao futebol colombiano, né? Vai acabar o contrato, ele fica por lá, graças ao bom Deus. Luiz Felipe, que é um lateral que está emprestado, que potencial 2 estrelas, eu nem perco muito tempo, não, viu, gente? Já manda andar. Mas na vida real, de fato, é um jogador bem discreto. Temos aqui Marlon, Duende Macabro, é muito importante. Emprestado lá ao Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Lucas Beluco, volante aqui. Lucas Beluco, ele não é um cara muito bonito, né? Enfim, tá aí os atributos dele. Temos também Fabrício Peralta, emprestado ao Olímpia. Inclusive no FM o Peralta é bom, viu, gente? Acreditem, ele é bom jogador no futebol manager. Não é um jogador sensacional, mas é bom. Jogador bem correto no joguinho, pelo menos. O Murilo Hickman, muito promissor, tá? Pensando que 19 anos, esses atributos dele já são bem legais, potencial 4 estrelas aí, vale uma observação. Temos aqui Josefer, emprestado ao América,
O Joseph, eu acho que ele nunca vem muito bom no FM. Não sei se eu que tenho uma boa vontade muito grande com ele, mas enfim, jogador que pode ser meio campista, meia direita, ala, ponta, né? E aqui eles foram bem fiéis com o Joseph, mas ele já jogou de lateral esquerdo e de zagueiro também, né? Mas enfim, quase todas as posições aí, o Joseph podendo quebrar um galho, pelo menos. Temos aqui também Ian Lucas. Vamos, Ian! Inclusive, no Ian Lucas, eles erraram feio, porque o Ian Lucas tá bom pra cacete, viu? Desarme 14, marcação, passe 13. Ô, gente, se o Ian Lucas fosse esse jogador aqui, ele, o Cruzeiro não tinha aberto mão dele, não. Enfim, tá emprestado na Ferroviária aqui no joguinho e eu achei que eles carregaram a mão positivamente no menino Ian, tá? Eu achei ele muito bom no jogo, melhor que na vida real. Olha o Laut aí, Lautaro Dias, emprestado ao Santos. Finalização 12. O Gabigol, finalização 13 e o Lautaro, finalização 12. FM. Vai se fuder, né? Pelo amor de Deus. Mas aqui o Lautaro, ó, centroavante, pode jogar nas pontas, né? Preferencialmente até na ponta direita, uma coisa que eu sempre falei aqui, né? O Lautaro tem característica para ser ponta direita, não para ser centroavante. Mas enfim, aqui é coisa de FM mesmo, tá? Juan Gabriel, jovem meio-campista, promissor, pode ser meio-campista central ou camisa 10. Acho muito, muito, muito interessante, apesar de ter potencial 3 estrelas aqui, né? A gente tem outros jogadores com mais potencial que ele, mas é bom jogador o Juan Gabriel. Inclusive, gosto muito na vida real. O Guimeira, que está emprestado a Portugal, tá? Pode, Feirense aí, ó, é o camisa 10, mas pode fazer outros papéis aí no campo também. Temos aqui Vitinho, emprestado ao Náutico, camisa 10, pode ser meio-campista central ou jogar pelas pontas também. Eu gosto do Vitinho, tá? Achei que eles foram bem aqui no Vitinho. Nicolic, Andrei Nicolic, é o rapaz que o Cruzeiro contratou recentemente, não tenho a menor ideia se é bom ou ruim, fez até gol aí no Campeonato Mineiro, mas eu realmente não tenho uma opinião formada, mas tá aqui no jogo aí o sérvio Andrei Nicolic. Gustavo Zago, que é o menino que está na base do Cruzeiro há muitos anos e sofre com muitas lesões, está aí também. Não é aí um dos maiores prospectos, não, mas está aí. Rodriguinho, que está lá emprestado no Ceará, jogador com atributos não mais do que ok, né? João Pedro, que teve aquele grande momento no Clássico, bons atributos físicos, os técnicos ficam a desejar, né? Já é um jogador de 22 anos, emprestado aí no Volta Redonda. Temos aqui também Ryan Lelis, que é considerado uma grande promessa aqui, ó, potencial até para 4 estrelas e meia. O Ryan Lelis, os atributos de finalização e tudo mais tem muito que melhorar ainda, né? Mas tem só 18 anos, jogador muito jovem, então é um bom nome do Cruzeiro aí, pode ser centroavante ou pode ser ponta dos dois lados, o Ryan Lelis. Perfeito? Kaique Kenji, outra grande promessa aí, predominantemente ponta esquerda ou atacante, né? Faz aqui o meia esquerda também no momento sem bola. Ponta direita já não é grande coisa, mas na esquerda é muito bom. Então, Kaique Kenji é uma promessa do Cruzeiro no FM. Temos aqui também Teves, emprestado ao Atlético Paranaense. Muita vontade, determinação, bons atributos físicos, tecnicamente deixa a desejar. Isso aqui eu achei até que foi bem fiel à realidade, mas o Tevez tem potencial, tá? É um jogador que dá para ser trabalhado. Luiz Fernando, né? O Fernando lá com suas indisciplinas, mas tecnicamente é um jogador que tem bons recursos até, né? 20 anos, enfim, jogador que dá para trabalhar, tá? Potencial 3 estrelas e meio também. Arthur Viana, centroavante que está emprestado ao futebol japonês. É, mais ou menos, mais ou menos. E aqui nós temos o Juan Índio, né? O Juan Povos Originários aí. 19 anos, então tem muito potencial, 3 estrelas e meio aqui. É um jogador bem equilibrado, né? Se desenvolver, se jogar com frequência aí, ó. Melhora aqui o cabeceio, a finalização dele, fica um jogador bem interessante, tá? E aqui no Sub-20, só para mostrar os últimos jogadores, temos o goleiro Marcelo Heráclito, atributos não são muito chamativos, né? Mas ele é bom goleiro na vida real, tá? Gosto dele. Tem aqui o Yasser, que é um zagueiro que o Cruzeiro contratou recentemente. Eu fui até conferir se esse rapaz existia mesmo. Existe, tá? Ele foi contratado recentemente pelo Cruzeiro aí, mas acho que nem jogou. Ele é do Sub-17 ainda. Os atributos aqui não são bons, mas ele é muito novo, né? 16 anos, dá para tentar evoluir. O Vitor Hugo, militão, que está lá na seleção brasileira disputando
Mundial Sub-17, bons atributos para a idade, né? Tem que melhorar aqui, desarme, marcação, tem que melhorar tudo. Mas os mentais dele já são bem decentes para um zagueiro de 17 anos, é alguém que eu tentaria trabalhar. O Otávio Gabriel, lateral direito, treinou com o elenco principal em alguns momentos, inclusive, tá? Um lateral de boa projeção, só 16 anos, tá? Tem potencial aqui. Outro lateral direito é o Ivanilson, um pouquinho mais velho, 17 anos, parece ter menos potencial, né? Tecnicamente menos recursos, mas é um jogador de algum destaque no Sub-17 do Cruzeiro. O Gustavo, lateral esquerdo, bom jogador do nosso time Sub-20, gosto desse rapaz aqui, também bastante potencial de desenvolvimento para o Gustavo. Tem Batistella, inclusive eu renovei o contrato do Batistella. Eu estava com um negócio em euros ainda, eu esqueci disso. Acabei renovando com o Batistella, oferecendo um salário mais alto do que eu queria. Tá ganhando 85 picanha por mês, 85 mil. Ele assinou feliz da vida. Bons atributos técnicos, mentais ok. Físico precisa melhorar bastante. Pé esquerdo muito forte. Potencial 5 estrelas, tá? Cauã Batistella também é considerado uma das grandes promessas dessa versão do jogo. Pode ser meia ofensivo, camisa 10, pode ser um meio-campista um pouco recuado. E aqui pode jogar como ponta também. Como direita, pela esquerda nem tanto, mas pela direita um cara que pode fazer esse papel. Vale muito renovar e investir com ele. E um detalhe, a hora que você renova com o Batistella, você não consegue assinar por mais do que 2 anos com ele. Mais do que 3, na verdade, né? Mas, enfim. Porque ele tem 17 anos. E você só consegue assinar por 5 anos no Futebol Manager com atletas a partir de 18. Então, o que você pode fazer? Você assina um contrato com ele, tá? Você vai aqui nas ações, discutir contrato, iniciar contrato. Eu acabei de iniciar negociações contratuais. Aí você negocia com o atleta e coloca uma cláusula que eu coloquei aqui, ó. Aqui, o salário 85 mil, tudo mais, duração até 31 de dezembro de 2027, tá vendo? Só que eu coloquei a cláusula aqui, ó. Opção de extensão do contrato pelo clube, 3 anos. Então, se eu quiser, a partir da próxima temporada, você consegue ir lá e ativar a extensão do contrato dele por mais 3 anos. Por isso que eu dei esse salário mais alto, paguei uma luva bonita, que foi justamente para não correr o risco de perder ele. Assim, a hora que eu vi que o Pereira não ia renovar, eu já corri para renovar com o Batistella, tá? Então, só contando para vocês as minhas experiências aqui. O Aquiles, né, o jogador promissor, o cara que veio do time do Gustavo Lima, ainda muito jovem, tem algum potencial aqui, mas não é hoje um grande destaque, nem no joguinho, nem na vida real. Felipe Moraes, hein, que está fazendo excelente Copa do Mundo Sub-17 com a seleção brasileira, também está representado aqui no jogo, tá? Felipe Moraes, meia, ele pode jogar em outros papéis também, né? Mas aqui está só como camisa 10 mesmo. Dudu, que é um meia atacante de lado, ponto esquerda. A foto não tá muito bacana aqui, mas foi a que eu achei, tá? Então, esses facepacks, muitas vezes eu que tive que atualizar mesmo. Mas o Dudu aí, que é um bom ponta, também tá aí na pista. Temos aqui Pietro Tavares, é outro que está no Mundial Sub-17 com a seleção brasileira, um ponta que pode jogar dos dois lados, né? Ainda tem muita coisa para desenvolver, mas muito potencial, ó. Potencial 4 estrelas e meio no jogo aqui. O Pietro Tavares veio muito, muito bom. E tem o Danilo Navarro, centroavante também, um potencial menor, né? Esse aqui não deve virar grande coisa no jogo, não. Danilo Navarro, outro centroavante. Beleza, falei, mostrei todos os jogadores. E agora? Responde a pergunta do Rodrigo, Emerson. Respondo. Você vem aqui, ó, dia de jogo, aí tem táticas. Ah, meus amigos, é aqui mesmo. Você vem para tática e aí ele vai montar aqui um sistema de jogo, conjugado com bola, sem bola, e você escolhe. Aí vamos lá, com posse de bola, tá? Começando. Eu montei o Cruzeiro dessa forma aqui, nessa configuração. Deixa eu colocar os jogadores aqui, desconsiderando os atletas lesionados, só para ficar certinho. Seria aqui na direita o William, que o William tá machucado e o Kaique também, por isso que eu tinha tirado eles aqui, porque eu pensei em jogar, mas aí eu desisti. E aqui na ponta esquerda, o Arroio não tá aqui, Arroio aqui, ó. Kenny Arroio. Boa. Basicamente, o time do Cruzeiro que vem jogando é esse aqui, ó. O Cássio no gol. Qual que é a função do Cássio, cara, amor? Guarda-redes de construção. Por quê? Aqui, se você olhar, ir para a seleção da função, ele coloca uma descriçãozinha aqui, ó, de cada função, tá? O que esse cara faz,
E aí eu tentei selecionar aqui aquela que faz mais sentido. E olha para o campinho aqui que ele mostra, tá vendo? O Cássio, por exemplo, ele fica participando ativamente da saída de bola, né? Por isso que eu botei o goleiro aqui de construção. Se você marcar, por exemplo, o guarda-redes aqui, ó, é o goleiro que vai fazer o basicão, só o basicão mesmo, tá? Voltou nele, ó, bica para frente, tá vendo? É isso que ele tenta fazer. E aqui já é um goleiro que gosta de um salamaleque, de um dinizismo. Eu monto o time desse jeito, me julguem, tá? Mas tem aqui o Cássio, então. Aí na lateral, eu botei o William como ala e o Kaique como lateral. Por quê? Ala, porque o William apoia mais, né? Ele tem mais liberdade ofensiva e o Kaique normalmente fica um pouco mais. Inclusive o Kaique como ala, ele é até melhor no jogo, tá vendo? Ele é 3 estrelas e como lateral ele é 2,5. Poderia botar 3 estrelas, mas eu deixei como defesa lateral para ser o esquema que o Cruzeiro joga normalmente. Fabrício Bruno e Vidalba. Aí aqui, com bola, eu coloquei os dois como central de construção, porque todos os dois, quando tem a bola, tentam iniciar a construção de jogadas, perfeito? Lucas Romero, com a bola no pé, eu coloquei ele como um médio centro, por quê? Tinha a função de botar ele aqui como na linha de volantes, mas eu não vejo o Cruzeiro jogando com o Romero na linha de volantes. Eu acho que ele joga realmente mais projetado. O Cruzeiro não joga com um volante. A linha defensiva sobe e aí o meio-campo trabalha ali mais à frente. Então, entre as funções possíveis, eu acho que a que melhor se adequa para o Lucas Romero é aqui o médio centro, ó, que aí para a seleção da função. Aí tá lá. É um jogador responsável por assegurar uma ligação diligente, versátil entre defesa e ataque. Espera-se que desempenhe uma variedade de tarefas no centro de campo, consciência tática, capacidade técnica e tudo mais. E o Lucas Romero, ele é excelente. Então é o cara que marca, mas quando tem a bola, ele tenta jogar também. O Lucas Silva já tem a função de ser o construtor recuado, tá? Que já é o médio de construção, o Lucas Silva, tá? Então, aqui, o Romero é o médio centro e o Lucas Silva é o médio de construção. Os dois estão como MC, mas o Lucas Silva já é o cara que tenta ser mais um articulador do time, um construtor recuado. Era o nome que tinha no FM 2024 para esse papel. Aí temos o Christian, aqui na ponta direita. Ó. Vocês podem ver que tem, inclusive, uma questão. Ó. Desloca-se para o interior, né? O que é isso aqui? Extremo de apoio interior. Eu poderia ser o extremo, que é o ponta, o avançado interior, que é um atacante pelo lado, construtor de jogo aberto, é um armador pela ponta, avançado aberto, também um atacante pelo lado, tá? E o extremo de apoio interior, o que esse cara faz? Vai para a seleção aqui, ó. Extremo de apoio interior. Aí tem a descriçãozinha dele aqui. Basicamente, olha lá, ele joga pelo lado e ele vem para dentro para participar da construção, tentar ser um cara a mais, digamos assim, né, a se somar ali dentro da área, aparecer como em condição de finalização, mas ele não é o cara que fica colado na linha, e ele abre espaço para o ala. É o que o Christian faz com o William, gente, tá? Então eu botei o Christian nesse papel extremo de apoio interior, certo? Para ir para dentro. O Matheus Pereira como camisa 10, aqui na função dele. Criador livre, construtor de jogo avançado. Eu acabei colocando como criador livre porque é um jogador que ele tem mais liberdade para, se ele quiser, ele volta, ele baixa a linha, ele aparece lá no ataque. Então eu falei, o Pereira é o meu 10, faz o que ele quiser em campo aí, tá? Então eu deixei ele com essa liberdade como camisa 10 e o Arroio aqui na esquerda. Eu acho que o papel que o Arroio, o Wanderson, o Sinisterra fazem é realmente o avançado interior, tá? Que seria basicamente o cara que tenta aqui atacar para ajudar a abrir espaços para os laterais e tudo. Ele não é um ponta que ele fica só preso na linha. Ele aparece como mais um atacante nos momentos que são necessários. Poderia colocar como extremo? Até poderia, até pensei nisso. O extremo já é mais um ponta clássico. É que o Wanderson não era um ponta clássico no Cruzeiro, né? Ele buscava mais o jogo por dentro do que aparecer na ponta e fazer cruzamentos, por exemplo. Mas poderia colocar como extremo, por exemplo, o nosso querido Arroio, né? O Arroio talvez faça até mais sentido ser extremo, porque aí ele leva para a linha de fundo, lembrando que ele é canhoto, né? Que é o pé bom, leva para a linha de fundo e faz cruzamento. E no ataque, Caixache. Caio Jorge aqui, gente, a função que eu coloquei ele para jogar foi avançado ataca espaços. O que é isso, caramujo?
O avançado ataca espaço, é um atacante, mas que tenta sempre a desmarcação entre os zagueiros adversários. E é aquilo que o Caio Jorge faz e que o Gabigol não consegue fazer, gente. Sabe? Aquela questão de estar sempre, né, aparecendo, se movimentando para ser uma opção de passe, para ligar contra-ataque, aquela correria, condução de bola e tudo mais, basicamente a função Caio Jorge, tá? Uma pedra no sapato das defesas adversárias, como disse aqui o joguinho. Então, o avançado entre linhas aqui, para mim, eu acho que é a função mais adequada para o nosso querido KJ. E se fosse o Gabigol, o Gabriel Barbosa, fazendo esse papel, aqui ele até aparece como 3 estrelas e meia, mas eu não acho que ele é um cara tão bom nesse papel. Eu acho que o Gabigol, a função melhor para ele seria o avançado recuado. O que é o avançado recuado? Mas ele é avançado ou ele é recuado? Aqui, ó. Avançado recuado. Faz parte de ligação para os colegas, devolvendo no apoio, distribuindo a bola para os flancos e tudo mais. É basicamente uma coisa que o Gabigol faz, né? Inclusive, só para ilustrar para vocês, eu acho que o papel avançado recuado para o Gabigol ele cabe muito. Vou colocar o Caio Jorge aqui. E não tendo aqui o nosso querido Matheus Pereira, por exemplo, o Gabigol, jogar Gabigol e Matheus Pereira, como que faz? Você pode botar o Gabigol aqui, ó. No jogo, ele não faz o papel de camisa 10, perfeito? Mas você pode adiantar ele um pouquinho aqui, jogar com uma dupla de ataque, em que você vai ter um avançado ataca linhas e o Gabriel Barbosa como avançado recuado. Vai dar um efeito muito parecido no campo, tá? Inclusive, não fica tão diferente, não. Então, só para citar essa possibilidade mesmo. E aí, sem posse de bola, essa aqui é a estratégia com bola, tá? Sem a posse de bola, aí tem as mudanças também que a gente pode colocar de função, né? Opa, isso aqui tá trocado. Boa. Aqui, ó. E sem a posse de bola, momento que defende. Aí eu botei o William para defender como um lateral mesmo, tá? O Kaique também, defender, defender. O Fabrício Bruno eu coloquei como um central de cobertura, porque o Fabrício Bruno faz essas coberturas, né? Se aproveitando de ser um zagueiro muito, muito veloz. E o Vidalba eu já botei na função de defesa central mesmo, não quis inventar muita moda, não. Ele é mais zagueiro, zagueiro, tá? Fazendo o simples. Aí no meio-campo, o Lucas Romero, médio defensivo de proteção, aqui, ó, e aqui eu já baixei a linha. Normalmente eles ficavam aqui na linha central, perfeito? Com bola. Sem bola, eu já botei eles aqui, ó, recuadinhos aqui como volantes mesmo. E aí o Lucas Romero, médio defensivo de proteção, que é o cara que fica mais na frente da defesa. O Lucas Silva, como médio defensivo mesmo, sem muita, né? Porque ele não tem muita capacidade para fazer outros papéis. Médio defensivo, fica ali sustentando a linha, fazendo o papel dele. O Christian, aqui, já também recuado, ele ficava aqui na frente, agora ele já está aqui na função um pouco mais baixo na linha do campo, tá? Médio ala esforçado. É o cara que ajuda muito defensivamente, às vezes volta aqui, ó, volta quase como um lateral aqui, como um zagueiro. É o papel que o Christian faz no momento sem a bola. Então, botei como médio ala esforçado. Aqui o menino Arroio. Lembra que eu falei com vocês que o Arroio não faz bem o papel de, né, de baixar aqui como meia esquerda? Então, você coloca o Sinisterra, por exemplo, que é um jogador que faz bem esse papel. Ó. O médio ala é o ponta. Ele fecha o lado e ele busca sempre o contra-ataque. Então é o papel que eu vejo o ponta esquerda do Cruzeiro fazendo, quando era o Sinisterra, quando era o Wanderson, né, que foi quem mais jogou nesse papel aqui, inclusive, é que o Sinisterra é melhor. Mas o Wanderson era aqui, ó, um médio ala, tá? Um jogador que fecha o lado, e aqui, como eu tirei normalmente é o Matheus Pereira, né? Aí o Matheus Pereira, meia ofensivo, até poderia recuar ele, talvez, aqui para a função de meia central, e dá a ele uma função aqui de médio trabalhador, meio de proteção, mas eu acho que não é o papel que o Matheus Pereira faz no campo. Eu acho que ele segue sendo um camisa 10, tá? E aí, no momento sem bola, ele é um médio ofensivo esforçado. Eu acho que é esse aqui, né? Aquele cara que trabalha sem bola, corre atrás ali da marcação, rouba muitas bolas, inclusive. Então, um médio ofensivo esforçado, eu acho que é a função do Pereira sem bola. E o Caio Jorge fica aqui na função avançado esforçado também, que é o cara que trabalha sem a bola, tá? Então, basicamente, meus amigos, sem bola, todo mundo defende, tá? Com bola, todo mundo tenta atacar. É assim que eu vejo o Cruzeiro jogando com o treinador Leonardo Jardim. E na ausência do Matheus Pereira, jogando com o Babigol
ali na frente, ali a gente já tem uma variação, né, que é para um 4-4-2, que aí eu boto o Gabriel e o Caio Jorge aqui, e o Gabriel, ele acaba fazendo, opa, avançado esforçado, e aí o Gabriel, aqui deu BO o bagulho aqui, ó, era para aparecer as funções de atacante, estão aparecendo de meia. Deixa eu voltar lá, para ver se corrige. O jogo tá com muito bug ainda, tá, gente? Vou contar isso para vocês aí. Aqui, ó, agora tá certinho. Gabigol é avançado esforçado? Não é. Um avançado de ligação talvez seja interessante. Em vez disso, manter-se mais vezes na sua posição para estar em função que favoreça o contra-ataque quando a bola for recuperada. Avançado de desmarcação. É, eu acho que esse aqui, avançado de ligação, é o que faria mais sentido para o Gabriel, e aí o Caio Jorge sendo o avançado esforçado aqui, no momento sem bola, que marca muito, combate, né, e tenta recuperar a bola. Perfeito? Então, assim, acho que a ideia do vídeo era essa, tá? E não vou jogar aqui, porque eu não joguei ainda e provavelmente eu ia perder, gente. Então, assim, eu não treinei o time, não montei nada, então acho que nem faria sentido, mas cadê eu? Cadê eu? Aí eu aqui. Aí. Deu certinho aí? Boa. Acho que deu para uma horinha aí de FM sem perder a amizade, só para ver mais ou menos como que tá o jogo, passar uma sensação. Não vou colocar link para compra aqui, não vou, até porque eu não tenho parceria com ninguém nesse sentido. Mas se você quiser comprar o FM, você acha aí meios bem funcionais e tudo mais. Não é um jogo barato, tá? É um jogo meio carinho mesmo. Uma coisa que vale a pena fazer, eu pelo menos jogo pela Steam, tá? Você assinar o jogo com alguns amigos, tá? Você junta, por exemplo, a gente tem 6 amigos agora. Todos os 6 jogam pela mesma conta, tá? A gente tem uma conta de Steam e uma conta compartilhada, né? Que é justamente para isso. Compramos o jogo, dividimos ali, ficou R$ 40 para cada um, mais ou menos, tá? E aí, todos nós jogamos, a única coisa que você não pode fazer é jogar online 2 pessoas ao mesmo tempo. Só um consegue ficar online de cada vez. Mas você baixa o jogo, as atualizações, tudo certinho, você bota o Steam offline e joga na boa, entendeu? E cada um joga o seu jogo, não afeta e tudo mais. Não, dá certinho. Então, fica aí de sugestão para você que eventualmente tem alguns outros amigos que queiram jogar também, pessoas que você confie, obviamente, né? Mas cada um joga o seu, tá, gente? É só questão da assinatura da compra do produto mesmo que dá para você fazer isso. Beleza? É um vídeo diferente, tá? Amanhã a gente volta com a rotina aqui do canal, as lives de notícia e tudo mais, aquela cobertura do Cruzeiro que só volta a jogar na quinta-feira contra o Juventude na vida real. Mas acho que o FM ajuda a entender algumas coisas do futebol real também. Se você joga, deixa aí nos comentários qual versão que você começou a jogar. Me conta qual é o seu melhor save. Meu melhor save foi com o Ajax, que eu ganhei 25 vezes seguidas o campeonato holandês, ganhei umas 5 Champions League no percurso também. Acho que foi no FM 16, sei lá. Enfim, joguei todas as versões desse jogo, é muito legal. E, assim, é um conteúdo que eu achei que caberia fazer, de vez em quando alguém pede aí. Vai ser só esse, tá? Não vai ter série de FM aqui no canal, pelo menos não nesse momento. Só queria mostrar para vocês como que tá o jogo e como que estão os jogadores do Cruzeiro segundo a avaliação absolutamente imparcial de alguém que faz essa pesquisa aí, essa montagem dos atributos dos atletas, tá bom? Era isso, gente. Obrigado, então, a todos. Valeu. O gráfico do jogo não é um gráfico de FIFA, não, tá? O gráfico dele é meio feioso. Mas, enfim, aí talvez em outra oportunidade a gente fala mais sobre isso. Hoje eu quis responder a pergunta do Rodrigo e acho que está respondida, tá bom? Obrigado. Deixa o like, se inscreve no 6x1, segue com a gente e amanhã, 6 e ônibus, tem live. Valeu, galera! Vamos jogar, porra.